Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim dar uma palavrinha aqui com vocês, né? Trazer um conselho da Padilha, né? Ela tá desde cedo conversando comigo para eu vir aqui conversar um pouco com vocês, né? Aí eu dei uma estudada nas situações para vir aqui, né? Não falar besteira. Mas como aqui normalmente eu falo coisas intuídas, né? Então eu normalmente falo coisas que têm nexo, né? E hoje ela pede para mim vir falar com vocês aqui sobre as possíveis causas do sofrimento do ser humano, né, do homem em si. São as três causas maiores, né, do nosso sofrimento. É a ignorância, tá? A liberdade e as crenças equivocadas, né? A primeira de toda é a ignorância, né? Ela diz, não é a ignorância que eu digo de falta de estudo, né? Mas de falta como eu vou dizer, em acreditar que somos capazes, né, de reger as nossas vidas. Porque a gente, às vezes, acontecem situações na nossa vida que é tão desesperadora e a gente acha que não pode mudar aquela situação. Mas podemos sim mudar a situação. Essa nossa ignorância de achar que a gente não tem poder, né, para mudar certas coisas na nossa vida, que ela quer dizer, não é ignorância da falta de estudo, né? Tem umas coisas, normalmente o karma, né, que a gente passa, né, que não tem como mudar, né? Que é uma coisa que a gente veio no nosso destino, a gente vai passar por aquilo. Mas a gente pode mudar a nossa forma de olhar aquilo, né? Karma não tem como mudar, gente. Entendeu? É uma coisa que a gente vai passar. A gente pode amenizar a forma que a gente olha para ele, né? Mas as outras coisas futuras a gente sim pode mudar, mudando muita coisa, né? Da nossa atitude, né? Até porque somos imagem e semelhança de Jesus, né? De Deus. Então temos o poder de mudar a nossa realidade. Só basta a gente, né, ter uma racionalidade melhor para fazer as nossas escolhas. E a liberdade, né? É a segunda causa do sofrimento maior da humanidade. Por quê? Permite que cada um faça a sua escolha de vida, né? Eu trouxe aqui a minha colinha para não me perder. Que a gente tem que entender que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Deus deu para cada um de nós, né, o livre-arbítrio. Então, isso ele não abre mão do ser humano ter um livre-arbítrio. Só quando o espírito, né, perde o direito de ter livre-arbítrio, né, que aí é outro departamento. Mas quando a gente tem nosso livre-arbítrio, Deus nos criou, né, para ser livre, né, para a gente criar a nossa realidade, né, em nossas vidas, com nossas ações, né, para a gente ter mais valor, né, para a gente ser mais responsável. Só que às vezes a gente não pensa dessa forma, né? Foi um gesto de extrema confiança de Deus nos deu, né, para nos dar a liberdade do livre-arbítrio para a gente escolher para ter nossas escolhas, né? Mas sendo assim, a gente tem que ser responsável também pelas situações que a gente está, né? Ou que a gente passa, né? Porque são, como vou dizer, consequências das nossas escolhas erradas, das nossas ações erradas, né? Nós estamos aonde nós nos colocamos. Então, se Deus nos deu a liberdade para a gente escolher o que a gente, né, quer para a nossa vida, a gente também tem que ter responsabilidade, né, para aceitar aquilo ali na nossa vida, né, e não nos revoltar, porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente se revolta, né, se desespera, e estamos errados quando acontece isso, porque a gente teve o direito de escolha. Deus nos deu isso. E a gente não fez bom uso dele, né? E também tem a terceira causa, né, das causas do sofrimento da humanidade, que é as crenças limitantes, né? Do que Deus, que a gente acha, tipo assim, que Deus é punitivo, que se a gente faz alguma coisa errada, Deus vai lá e castiga, né? Que Deus é o nosso algoz, né? Às vezes a gente acha que nosso irmão, nosso parente, nosso vizinho
nosso pessoal do trabalho, é tudo inimigo, nosso algoz, e não é, né? Deus não compraz com o sofrimento, né, da humanidade para evoluir. Não é isso que ele faz, né? Pelo menos eu acredito nessas coisas. E a gente sofremos porque a gente fazemos escolhas equivocadas, por estarmos muito presos a sentimentos, né, primitivos, em desequilíbrio. A gente não usa com a razão para fazer as escolhas necessárias para a gente, né, ter consequências boas. A gente acaba fazendo escolhas, né, na emoção desequilibrada, né, no sentimento de impulsividade, né, Normalmente a gente faz uma escolha muito rápido, né, a gente não tem clareza daquilo ali, né, a gente não enxergamos a realidade da situação e a gente acaba fazendo as escolhas erradas. Na verdade, a gente acaba plantando umas sementinhas ruins, né, que aí a gente tem que colher as consequências daquelas sementinhas que a gente plantou. Daqui a pouco vai tornar frutos e a gente vai ter que colher. Aí são frutos ruins, porque as sementes plantadas foram ruins. Só que a gente não pode, né, se revoltar, né, com essa situação, porque nós somos os únicos responsáveis dela, né, e muitas vezes a gente se revolta, entra em desequilíbrio, né, e ficamos ali no comodismo, esperando alguém vir nos salvar. E isso nunca vai acontecer. Ninguém vem salvar a gente. A gente que tem que, né, ter noção que aquilo dali é consequências das nossas atitudes erradas, né, das nossas escolhas erradas, frutos ruins das sementes, né, ruins que nós plantamos, ter noção disso, reconhecer, né, que a gente tem que passar por aquilo ali, tentar mudar a situação, como eu sempre falo. Se a situação não tem como ser mudada, usar aquela situação para mudar a gente e tentar fazer plantios melhores, né? Começar a plantar sementes melhores para no futuro próximo a gente colher bons frutos, ter uma vida mais plena, uma vida menos desgastante, né? Menos triste, menos desesperada, né? Com menos dificuldade, menos pedras no caminho. Como eu falo, a vida vai ser assim, né? Aquele gráfico do coração que eu sempre falo, quando ele para, é porque a gente morreu. Mas a gente não precisa, né, ficar assim o tempo todo, porque isso depende muito mais das nossas escolhas, porque a gente pode ter uma vida simplificada. E quando a gente tem uma vida simplificada, a gente tem mais paz. Quando a gente tem uma vida muito agitada, tem um social muito, né, grande, a gente quer fazer tudo de uma vez só, porque o ser humano é assim. O ser humano quer tudo para ontem. A gente faz escolhas sem pensar, a gente se envolve com gente sem conhecer direito, enfim, N coisas. Aí as consequências vão ser ruins. E a gente não está, né, preparado para essas consequências ruins, se faz de vítima, culpa o mundo, Deus e todo mundo que está do nosso lado. E esperamos alguém vir nos salvar, coisas que não vai acontecer, né? Então a gente tem que saber que se revoltar, se desesperar e viver no comodismo não vai melhorar a situação. A gente tem que pegar as rédeas, né, da nossa vida e tentar fazer coisas novas para a gente, né, ter colheitas melhores e situações melhores em nossas vidas. Tem caso que esse sofrimento melhorou pessoas boas, né, que a pessoa fez de bom uso aquele sofrimento para se melhorar mais ainda como pessoa. Tem casos que o sofrimento piorou pessoas mais, né, infelizmente, e vice-versa. E tem casos de pessoas que eram muito religiosas, né, acreditavam em Deus, tinham uma fé, né, muito boa, mas isso não quer dizer que não tem escolhas erradas, não tem escolhas ruins, né, sem clareza, e teve escolhas sem clareza, então as consequências vão vir negativas. Aí se revoltaram contra Deus e mudaram sua visão de vida em relação à espiritualidade. E não pode ser assim, gente, culpar o espiritual pelas consequências dos nossos atos. Não é porque eu estou, né, trabalhando com o espiritual, tentando passar as coisas que eu aprendo para vocês, né, para a gente tentar crescer junto espiritualmente, evoluir junto, né. Acontece uma coisa, né, que eu escolhi ali fazer, né,
porque a espiritualidade, como eu falei, ela intui a gente fazer o que acha melhor, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Temos a liberdade para fazer o que a gente acha melhor. E quando a gente faz isso que a gente acha melhor, né, com o nosso livre-arbítrio, as consequências vão ser ruins. Não vai ser por isso que eu vou virar as costas para minha espiritualidade e para Deus eu vou falar que eu não quero mais saber de nada. Porque a vida não é assim. Deus, com certeza, para essas pessoas mais religiosas, Deus está ali sempre intuindo, direcionando, né? Como algumas pessoas evangélicas acreditam no Espírito Santo, Ele está sempre ali presente com as pessoas, da mesma forma que a minha pomba gira está sempre presente, a minha espiritualidade está sempre presente, e todos nós vamos estar sempre presentes com a nossa espiritualidade. O problema é que às vezes a gente que não está com a espiritualidade, quer dizer, a espiritualidade sempre vai estar presente com a gente, mas a gente às vezes não está com a nossa espiritualidade. Então isso acaba, né, fazendo a gente ficar vulnerável em algumas escolhas erradas, vulnerável na nossa proteção, né? Então a gente tem que se policiar muito para ter umas escolhas mais racionais, para a gente não, né, ficar perdendo tempo, né, batendo cabeça por aí, porque as consequências do nosso sofrimento, né, não é castigo. É a lei da causa e efeito. Aqui faz, aqui paga, né? Pode ser que você esteja vivendo uma situação ruim na sua vida hoje, porque você fez escolhas erradas na sua reencarnação passada, né? E você não entende. Às vezes você é uma boa pessoa, você passa por uma situação difícil, você não entende. Poxa, eu sou boa pessoa, tô passando por isso, mas eu não sempre fui boa pessoa, mas às vezes as consequências do karma, como eu falei que não tem como mudar, vem lá de outras vidas, né? Então, quando a gente tem, né, uma racionalidade, um entendimento, né, um conhecimento sobre as leis de causa e efeito, né, sobre a reencarnação, é muito mais fácil passar por essas dificuldades e entendê-las melhor. Porque quando você não tem esse conhecimento, não acredita em reencarnação, não tem o conhecimento da lei da causa e efeito, você se desespera, você se faz de vítima, você quer culpar o mundo, você quer culpar o outro, você quer culpar Deus, você quer culpar a espiritualidade e você não assume a responsabilidade da sua vida. Então, quando não assumimos a responsabilidade, né, da nossa vida, a gente não tem como mudar aquilo e a gente dá o poder ao outro de prejudicar a nossa vida, né? E não é verdade. Nós mesmos prejudicamos a nossa vida a partir do momento que a gente deixa o outro ter poder em cima das nossas escolhas, né? Deixa o outro ter poder em cima das nossas atitudes, né? Das nossas ações. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque a espiritualidade está o tempo todo nos ensinando, nos protegendo e nos direcionando para os melhores caminhos, e temos que ter a sensibilidade, né, de sentir esses direcionamentos, esses encaminhamentos, né, essas intuições que muitas pessoas hoje em dia têm a mediunidade de intuição, só que elas não acreditam em si mesmas. Isso é muito ruim. A gente tem que saber que a gente é a imagem e semelhança de Jesus. Então, se Jesus veio aqui, né, e falou, vocês vão fazer coisas maiores que as minhas, a gente é capaz então de mudar a nossa vida. Jesus não foi morto na cruz porque era karma dele ali se morrer na cruz. Não foi. Ele morreu ali na cruz porque ele queria ensinar a gente que a gente tinha, né, o poder de olhar para dentro de nós e encontrar Jesus dentro de nós, né? Porque Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós, o nosso poder está dentro de nós e a gente tem o poder de mudar a nossa vida, né? Claro, é evidente que às vezes a gente está em um desequilíbrio tão grande que precisamos de ajuda, tanto espiritual como psicológica. Uma terapia, um psicólogo é muito bom, como eu sempre falo aqui. Eu já fui e aconselho muito quem não está se sentindo muito bem ir. Porque não adianta também só tratar o espiritual e não tratar o físico, e também não adianta tratar só o físico e não tratar o espiritual. Tem que ser uma balança, um equilíbrio, né, gente? Mas a gente tem que aceitar e acreditar que somos imagem e semelhança de Jesus e que o poder de Jesus, né, de transformar as coisas, está na gente também. Quando a gente olha para dentro da gente, né, a gente vê a nossa grandeza, o poder que a gente tem para transformar a nossa própria vida, né, em vez de ficar esperando alguém vir nos salvar, que ninguém vai vir salvar a gente. Olha para dentro de si. Eu me tornei uma pergunta para mim mesma. O tempo todo tentando me conhecer por dentro,
né, as minhas imperfeições, que tenho muitas, as minhas qualidades, as minhas virtudes, que também são muitas, mas como o dia é muito corrido, a gente não percebe. Então vamos silenciar um pouquinho a nossa mente, né, os nossos sentimentos e tentar se conectar com o nosso interior, para a gente se conhecer melhor, né? Para a gente procurar as respostas que a gente tanto procura no externo dentro da gente, porque elas estão aí. Todas as pessoas no mundo, né, que a gente procura a resposta o tempo todo em livros, em vídeos, com outras pessoas com uma bagagem maior que a nossa, mas quando a gente reconhece o nosso poder e reconhece que as respostas das nossas perguntas estão dentro da gente, a gente floresce, a gente brilha e a gente vê que a gente é capaz de mudar e transformar a nossa própria vida. E vocês são capazes de fazer isso, porque Deus ensinou a gente isso. Jesus veio aqui, né, falar isso pra gente. Ele tá até aqui falando, né, que o objetivo de Jesus não era morrer na cruz, né, mas sim a redenção humana para o conhecimento da verdade. E essa verdade está dentro da gente, né, que é isso que ele fala, nossa verdade, né. Saber a grandeza que a gente é, né? Reconhecer que a gente não só tem coisas ruins dentro da gente, a gente é dualidade, né? A gente tem nossa sombra e a gente tem nossas virtudes. Então a gente tem que aprender a reconhecer isso tudo dentro da gente, né? A conformação do sofrimento, né, impede o uso da nossa força interior. Quando a gente, né, tá naquele formação, naquele comodismo, naquela zona de conforto, a gente, né, impede a nossa força interior de agir a nosso favor, né? Abafa a nossa fé em saber que a gente tem, a nossa fé move montanhas. E a gente precisa aprender isso. A nossa fé move montanha, então a gente tem a capacidade de mover qualquer coisa em nossas vidas, basta a gente acreditar. Aceitar as situações sem, né, recorrer à revolta, ao desânimo, né? Mas mudar a causa que está trazendo essas infelicidades, esse sofrimento para a gente, né? Para desaparecer esses efeitos negativos na nossa vida, porque muitas vezes, né, a gente continua naquele círculo vicioso, né, de negatividade, porque a gente não aceita que somos responsáveis pelo nosso sofrimento, a gente não aceita que a gente tem que, né, mudar, a gente não aceita, a gente quer muito que o externo mude, né? Mas a gente não aceita que quem tem que mudar é a gente, né? Às vezes é bom a gente se isolar um pouco. Eu já estou sentando aqui o tempo isolada. Mas eu gosto muito de ficar sozinha, gente. Vocês não têm noção. Gosto muito mesmo. Antigamente não. Antigamente eu era em desespero ir pra rua para ter companhia. Hoje em dia eu amo ficar comigo mesmo. Ficar no meu cantinho, com as minhas coisas, com a minha tranquilidade, com a minha paz. Isso é muito bom. A gente, né, tentar se conhecer, né? Tentar procurar essas respostas no nosso interior. Quando a gente reconhece que a gente não precisa de mais ninguém, né, para nos, como vou dizer, preencher nossos vazios, né, a gente fica em paz com a gente mesmo. Então a gente vai ter uma companhia, não porque a gente está carente, a gente vai querer uma companhia porque aquela pessoa faz, né, o nosso melhor vinha em evidência, né? Isso é muito bom quando você escolhe uma companhia porque você gosta de estar com aquela pessoa, você gosta, né, da sensação que aquela pessoa faz você sentir, e não você estar em uma companhia porque você está carente, porque você necessita de alguém ali do seu lado te preenchendo, porque você não precisa de ninguém para te preencher, porque você já é completo, né? A gente precisa de alguém para transbordar o que a gente já tem de bom, tá? Crie uma nova vida. Esse que é o caminho que Jesus quer pra gente, que a gente, né, crie uma nova vida. E em direção a Deus, né, voltar-se para dentro da gente. Porque, como eu falei, eu me tornei uma pergunta para mim mesma. Quando a gente, né, tem as respostas dentro da gente de todas as perguntas que a gente procura no externo, a gente reconhece Deus dentro da gente, a gente reconhece que somos, né, pessoas valiosas, que somos grandiosos, né, só precisamos, né, aprender a reconhecer isso. É difícil, não é fácil não, tá? Até eu chegar em um patamar desse, é bem difícil. Foi muita bateção de cabeça, mas a gente consegue.
né? Ninguém precisa procurar fora o que a gente tem dentro. A sua grandeza, né? O seu brilho é a melhor parte de você. E toda a sua negatividade também. A nossa negatividade com as nossas virtudes, esse equilíbrio que a gente consegue, né? Com a nossa expansão de consciência, é a melhor coisa do mundo. Eu ainda estou começando, né? Estou começando a entender a visão disso, né? Não estou expor no assunto, só estou começando a entender como é que faz, né? Para esse equilíbrio, essa expansão toda de consciência. Mas quando a gente aprende, né, que a nossa dualidade é importante, né, esse equilíbrio entre as sombras e a luz é importante, a gente vive melhor, né? A gente vive mais serena, e é isso que eu quero para minha vida, uma simplicidade, né, para poder viver tranquilamente, viver em paz, esquecer um pouco, né, esse barulho do mundo, que é todo mundo, né, uma competição acirrada que tem por aí, um querendo ser melhor que o outro, né, um querendo aparecer mais que o outro, né, um querendo mostrar que pode mais que o outro. Isso é muito ruim. Essa cultura que, né, vem lá de trás, né, de competição é muito ruim. E a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente, para a gente tentar se desprender dessa cultura errada que a gente aprende desde criança, né? Então eu vou trazer um conselho da Padilha, né, para a gente na energia dos guardiões. Então vamos lá, gente, né? O conselho da Padilha para o momento atual da gente deu um probleminha aí no telefone e eu tive que voltar ao vídeo, né? Seu eixo pimenta, seu eixo veludo e seu eixo morcego. Nossa, que trio! Então, aqui, né, falo que a gente precisa se observar mais, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, as coisas externas que aflora sentimentos na gente, se é bom ou ruim, né, e nos conectar com o nosso Ori, né. O nosso Ori é uma divindade, né, para quem não sabe, né, nos cultos afro-brasileiros, né, os africanos, o nosso Ori é uma divindade. Então, ela precisa estar em equilíbrio para a gente, né, estar em equilíbrio nessa conexão toda de expansão de consciência. Porque aí a gente vai estar, né, tão conectado, saber tudo que de fora que nos prejudica e tudo de fora, né, que nos traz sentimentos bons, e com o Ori, né, essa divindade maravilhosa, equilibrado, que a gente vai estar tão bem que nenhuma negatividade de fora vai nos prejudicar. Nenhuma. Ninguém e nada, energia nenhuma, né, vai ter poder para derrubar a gente, porque a gente vai estar conectado com o nosso, né, interno, com o nosso Deus interno, né, porque Deus está dentro de cada um de nós, né, vai estar muito conectado com o nosso Ori, aquele equilíbrio, né, aquela intuição forte com nossos guias, porque quando a gente está com o Ori equilibrado, uma cabeça equilibrada, a gente tem mais facilidade de ouvir nossos guias, né, os Exus, né, a energia da natureza, que são os orixás, o preto velho, ciganos, os caboclos, né? Essa conexão com a nossa espiritualidade vai ficar mais fácil, né? Um acesso melhor eles vão ter, gente, né? Porque tudo basta da gente, da nossa observação pelo externo, né? Saber o que faz bem, o que faz mal, essa conexão com o nosso Ori, né? E a negatividade de fora não vai poder nos atingir e a gente vai, né, ficar feliz, né, mais tranquilos, vai começar a caminhar melhor, né, a ter uma conexão maior com o nosso externo, porque quando a gente está em desequilíbrio por dentro, a gente acaba se desequilibrando no externo também. Quando você está em equilíbrio com você, você reconhece você, né, como você realmente é,
né? Você não tem, né, receio de ter contato com o externo, né? Porque você não vai deixar o externo influenciar no seu ser. E quando a gente está em desequilíbrio e a gente não nos reconhecemos como realmente somos, a gente acaba se desequilibrando com o externo, né? Mas quando você conhece quem você a sua grandeza, né? O seu brilho, você está tão protegida, né, de si mesmo que você não deixa nada do externo te interferir na sua energia, tá, gente? Então, obrigada por quem chegou até aqui. Desculpe o tilt que deu aí no vídeo, vou ter até que botar um vídeo no outro no aplicativo que eu tenho aqui, mas gratidão e até o próximo vídeo. E espero que esses conselhos, né, da Padilha, esse direcionamento possam ajudar vocês, assim como me ajuda na minha reencarnação e na minha persistência em evoluir e me tornar um ser humano melhor, um espírito mais esclarecido.